olha só, esse primeiro exercício aqui é fácil. Aliás, essa listinha de exercício aqui, ela não é complicada, sem prestar atenção, tá? Então, olha só, a gente tem aqui... Tem vários métodos pra gente aprender a dar nome em ácido, tá? Eu vou tentar esse daqui e eu vou tentar um outro na próxima aula, que tem a ver com NOx. Não vou explicar hoje pra não dar confusão. Esse daqui, assim, de um jeito ou de outro é meio complicado, porque esse assunto, ele vai mais na parte de decorar. Eu mesmo não gosto muito dessa matéria porque eu não gosto muito de decorar as coisas. Mas não tem outro jeito, sabe? Então, os ácidos mais comuns a gente vai acabar decorando mesmo de usar, né? Usa nesse assunto, usa em outro assunto. Então, as substâncias mais comum a gente acaba guardando mesmo, nome e fórmula. Agora aqui, ó, é simples, ó. Então, aqui, eu dei uma tabela com o nome dos ânions, tá? Então, para quem leu a teoria, entendeu o seguinte: ácido, toda substância inorgânica, tá? Por enquanto, a gente vai aceitar isso, porque a gente só vai entender a diferença no segundo colegial, quando a gente aprender substâncias orgânicas. Então, por enquanto, que a gente tá vendo química inorgânica, ácido é toda substância que começa com H. Eu vou ter minha formulinha, o que vier depois aqui vai completar um ácido. Só não vai pensar que água é ácido, tá? Porque a água entra em uma outra classificação. Eu não vou falar agora para não confundir. Só lembra disso, água não é um ácido. O ácido, então, é H mais alguma coisa. Essa alguma coisa, normalmente vai ser um elemento só, tipo HCl, tá? Pode ser mais dois elementos, tipo CN, tá? Percebe? Não tem oxigênio, não tem oxigênio. Ou pode ter oxigênio. Agora, se tiver oxigênio, o negócio complica um pouco, porque a quantidade de oxigênio está diretamente relacionada com a capacidade do elemento central em fazer ligação covalente dativa. Principalmente a família 7A, a gente tem vários exemplos de ácido com oxigênio, tá? Porque a família 7A pode fazer até 3 dativas, tá? Então, a gente tem também os ácidos com oxigênio, tá? Agora, tem que prestar atenção no seguinte, ó. A partir do momento que eu passo um traço aqui, eu tô separando o que é cátion e o que é ânion, tá? Tirei o H, que é cátion, o que sobra é ânion. Aqui também, ó. Tirei o H, o que sobra é ânion. Sempre, tá? Essa listinha aqui, então, é de ânions, ou seja, é dessa parte aqui, ó. Tá? E aqui tem o tipo do ânion com o nome dele. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Importante, lá na teoria, tá explicando bonitinho o que é uma ionização, tá? Mas só pra gente usar o conceito aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó. Uma reação de ionização é quando você representa, tá? Você vai colocar a água aqui em cima, porque sem a água não acontece nada. Então, a água aqui... Tem livro que representa a água como reagente. Eu não gosto de representar como reagente, porque a água, na verdade, ela é o solvente, é muita água em comparação à quantidade do ácido. Então, eu prefiro colocar lá em cima da flechinha, indicando que ela é um solvente. Então, a água é que provoca essa separação aqui, ó, que a gente acabou de falar. A água quebra a molécula em cátion e ânion, então vai formar um H+, porque ele é um cátion. O que sobrou? Sobrou os C-elementos, certo? Cátion, porque é o íon positivo, e ânion, que é o íon negativo, tá? Importante, ó, tirou o H, o que sobra é ânion. Então, aqui, olha lá, ó. Água, tirei o H, o que sobra é ânion. Aqui, ó. Tirei o H, o que sobra é ânion. Sobrou o SO4, ânion. Ah, mas aqui, presta atenção no seguinte, nesse daqui, ó. Eu tenho um 2 penduradinho aqui, ó. Nos outros não tinha. Esse 2 aqui é importante? Sim, ele é importante. Esse 2 indica que nessa fórmula eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu preciso pôr 2, porque não vai sumir. Se tinha 2 aqui, tem que ter 2 aqui. E se tem 2 hidrogênios aqui, significa que a carga do SO4 é 2.
negativo, mas é 2. Então, o número que tiver pendurado no pezinho do H, ele vai servir para duas coisas, tá? Ó, lembra? Tirei o H, o que sobra é ânion. Mas aqui eu não tenho 3H, então aqui é 3H, carga 3, certo? Existem duas exceções para isso, que depois, numa outra aula, eu vou explicar. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam isso. Quantidade de H representa sempre duas coisas. Carga do ânion e quantidade de H+, no caso do cátion. Agora, olha só. Esse primeiro exercício, ele pede para você pegar o ânion da tabela e montar a fórmula do ácido. Então, olha lá, ó. Aqui, ó. Ânion cloreto. Qual que é a formulinha dele? Cl-, menos 1. Tá? Olha o exemplo. Ó, eu tô pedindo, olha a tabela e os exemplos e monte a fórmula dos ácidos a partir dos ânions que estão aqui. Então, olha lá, ó. Primeiro que eu fiz aqui, o cloreto. Peguei o cloreto. Aí, eu não quero combinar e formar um ácido. Tá, cloreto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Cl-, cloreto. Só que eu preciso do H, porque sem H eu não formo ácido. Por que eu tenho que colocar o H antes? Porque é regra, cátion vem antes do ânion. Cátion primeiro, ânion depois. Tá? Então, de acordo com a minha tabela, eu peguei o cloro, menos 1, que você pode pôr um ou não precisa, tá? Reage ele com H+, junta os dois, vai formar HCl. Isso aqui é o ácido. É isso que eu quero que vocês façam no primeiro exercício, tá? Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Ó, perclorato. Então, vamos lá, ó. Perclorato. Perclorato. O perclorato lá na tabela, olha lá, ó. Perclorato tá aqui, ó. ClO4 menos 1. Então, vamos lá, ó. Perclorato. ClO4 menos 1, mais H+. Ó, quando a carga dá certinho mais 1 com menos 1, é só juntar os dois. Então, ó, como é que vai ficar a formulinha do seu ácido? HClO4. Olha lá, ó. E quando a carga não é 1? Olha lá, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Borato. Vamos lá, ó. Borato. Então, ó, BO3, carga 3 menos. Vou reagir com H+. Olha, mas aqui é 3 menos. Se tem uma carga... Se esse ânion tem 3 cargas negativas e o hidrogênio é sempre mais 1, existe hidrogênio mais 2 e mais 3, é sempre mais 1. Se aqui são 3 negativos, significa que eu vou precisar de 3H, tá? Porque aqui, já que são 3 cargas negativas, eu preciso que aqui seja um total de 3 cargas positivas. Então, como que eu vou juntar e formar o ácido nesse caso aqui, ó? Não são 3H? Então, H3. E copia o ânion, BO3. É assim que vocês vão fazer o primeiro exercício. Bom, segundo exercício, depois que vocês fizeram todos esses ácidos aqui, você vai vir lá pro segundo exercício, ó. Então, primeiro exercício, vai montar a fórmula, tá? Vai representar as reaçõezinhas do jeito que eu fiz aqui, tá? Vai representar, vai fazer mesmo isso aqui, ó. Pra cada um vai fazer esse esquema aqui. Tem que pôr flechinha, não vai pôr igual, porque igual tá errado. É flecha, é padrão, não pode mudar. Tá? Se você achar que a flecha é feia, paciência, tem que pôr flecha. Ó, importante. No exercício 2, a gente vai aprender a dar um nome. E isso aqui também, essa tabelinha é uma regra. Toda vez que o seu ânion terminar em eto, tipo cloreto, o seu ácido vai terminar em hídrico. Então, é regra. Terminou em eto, hídrico. Por exemplo, se o ânion é cloreto, seu ácido vai chamar clorídrico, tá? Se o seu ânion terminar em ato,
tipo clorato, a terminação é ico, então vai ficar clórico, tá? Então, ato, ico, eto, hídrico. E se o seu ânion terminar em ito, o seu ácido termina em oso. Então, se for o ânion clorito, o seu ácido vai chamar cloroso. Essa tabelinha aqui é uma regra, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer para todos os ácidos do exercício 1, vocês vão tentar, porque tem hora que vai ficar um nome esquisito mesmo, vão tentar montar o nome no exercício 2. Que nem aqui, ó, por exemplo. O primeiro ânion que tem lá, chama cloreto, né? Cloreto, ó. Juntei com H, ficou HCl. Não é cloreto, por isso que o nome é clorídrico. Olha lá esse daqui, ó. Peguei o manganato, ó. O manganato tá aqui. Olha lá o manganato, ó. Esse ânion aqui, ó. Aí a gente vem aqui e montei a formulinha, ó. MnO4, 2-. Olha lá, 2-. Por isso que eu coloquei esse 2 aqui. Exatamente nesse exemplo aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. O manganato é o MnO4, 2-. Então, se ele é 2-, a carga total aqui é -2, eu preciso que a carga total seja mais 2. Se o hidrogênio só tem carga mais 1, eu preciso de 2H. Tá? Então, a fórmula do ácido, H quantos? 2. Qual que é o ânion? MnO4. A quantidade de ânion nunca vai mudar, porque a carga do H é mais 1, então isso não muda. Agora, olha o nome, ó, manganato, ato, olha lá, ó, ato. Ato vira ico, por isso que chama manganico, ico. Os nomes são estranhos mesmo, tá? Pode ser que vocês façam confusão. Que nem esse aqui, ó, que a gente fez agora há pouco. BO3, esse ânion aqui chama borato. Então, ato vira ico. Então, esse daqui chama ácido bórico. Olha lá, ico. Tá? Esse elemento B chama boro. Boro vira borato, que vira bórico. Tá? Bom, e aí o último exercício é para fazer assim. Tipo, eu escrevi exatamente, porque é exatamente mesmo. Olha só, aqui vocês vão montar as equações de ionização. Para você representar a ionização, tem que pôr água. Se não colocar água, tá errado. Por que que tá errado? Porque sem a água, não acontece a ionização de ácido nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei lá HCl. Quando que o HCl se quebra e forma H mais Cl menos? Quando a gente põe água, tá? Então, vou fazer a reação de ionização? Sim. Então, o que que você vai fazer? Formulinha do ácido, flechinha, água em cima, cátion e ânion, tá? Lembra, tirei o H, o que sobra é ânion. Quantos H tem? Tem 2? Então, o 2 vai aqui na frente. Então, praticamente, o exercício 3 é o contrário do exercício 1, com a diferença que aqui você tem que pôr a água.